35. Psicologia do desenvolvimento ciclo vital. Quadro 2. A criança ela consegue fazer com que o objeto represente outra coisa. Por exemplo, ela pode pegar um toquinho de madeira e pode representar um carrinho para essa criança. Ela pode fazer do toquinho de madeira um carrinho. Isso é possível porque a criança pensa simbolicamente. Ela tem a apresentação mental de um carrinho e pode transportá-la para o toquinho de madeira, que passa a simbolizar aquele toquinho como um carrinho. Nessa fase, o jogo simbólico ou brincar de faz de conta são preponderantes nas atividades das crianças. Nesse estágio, a criança apresenta uma atitude egocêntrica, quer dizer, ela vê o mundo a partir de seu próprio ponto de vista. Ela é incapaz de reconhecer a perspectiva de outra pessoa. Essa característica se expressa, por exemplo, no raciocínio dos pré-escolares, que adquire as seguintes características. Características do estágio pré-operatório: raciocínio finalista, raciocínio animista, raciocínio artificialista, egocentrismo, pensamento pré-lógico intuitivo, não tem noção de conservação, não tem noção de reversibilidade. O raciocínio finalista, gente, a criança, ela entende que não há caso na natureza, porque tudo é feito para as pessoas, inclusive as crianças. Por exemplo, a criança diz: em Santos tem mar para as pessoas nadarem, ou as estrelas estão no céu para a gente olhar pela luneta. A partir dessas frases, que ilustram pensamento infantil, fica claro que as crianças entendem que o ser humano está no centro do universo e os fenômenos acontecem com a finalidade de atender aos seres humanos que está no centro do universo. Raciocínio animista. O raciocínio animista da criança é a tendência das crianças de conceberem as coisas como vivas e dotadas de intenção. Por exemplo, uma criança diz: o sol se põe porque foi dormir. Ah, mamãe, olha lá, o sol vai se pôr porque ele vai dormir. Ou a mãe: por que é que a vela, mãe, sempre fica com medo quando eu sopro ela e ela apaga? Observe nos dois exemplos que a criança descreveu os fenômenos a partir do próprio referencial dela, da mente dela, usando atributos humanos para explicá-los. Humanos dormem, sol dorme. Humanos tremem com medo e também a vela tem medo. Página 56. O raciocínio artificialista é o fato de a criança entender que as coisas foram construídas pelo homem ou por atividade divina, operando do mesmo modo que a fabricação humana. Por exemplo, uma criança, ao provar um abacaxi azedo, ela diz: mãe, botaram limão nesse abacaxi, eca. O egocentrismo. O egocentrismo, além de conferir à criança raciocínios dessa ordem, também faz a criança pensar que cada um de seus sentimentos, de suas percepções ou explicações é compartilhado por todas as pessoas. Isso faz com que uma menina, por exemplo, ache que sua avó adoraria ganhar uma boneca de presente de aniversário, porque ela gosta de boneca, acha que a avó, todo mundo, gosta da mesma coisa que ela. Até cerca de 7 anos, a criança permanece pré-lógica. Seu pensamento é intuitivo, ou seja, é uma simples interiorização das percepções e dos movimentos sob a forma de imagens representativas. Piaget, 1967, página 35. Assim, uma criança no estágio pré-operatório, ela é capaz de reconhecer que há a mesma quantidade de suco em 2 copos idênticos. Entretanto, se o suco de um dos copos é colocado integralmente em outro copo mais alto e estreito, a criança dirá que no copo mais alto e estreito tem mais suco do que o suco que está no dela, mesmo considerando que a transposição tenha sido feita em sua mente, em sua frente. Esse exemplo explica que o pensamento da criança não tem noção de conservação. A quantidade do suco mudou com a mudança do copo e é limitada pela irreversibilidade, que é a incapacidade de compreender que uma operação pode ter 2 ou mais sentidos. Quando a criança puder pensar em restaurar o estado original do suco, despejando o suco de volta no outro copo, que é menor e mais gordinho, a criança perceberá que a quantidade de suco nos 2 copos é a mesma.
A teoria de Piaget é um marco na compreensão do desenvolvimento cognitivo. Contudo, algumas pesquisas mais atuais sugerem que Piaget subestimou a capacidade das crianças em estágio pré-operacional, pois constatam que algumas habilidades cognitivas se desenvolvem mais cedo do que ele supunha. Cole 2003. Alguns teóricos como Ashton, Gopnik, 1991, Harris, 1989, Penne, 1991, Apud-B, 1996, Ashton, 1993, Bauer, 1993, Apud-Papalha ou Disfeld, 2006, evidenciaram que entre 4 e 5 anos de idade, as crianças desenvolvem a teoria da mente, quer dizer, são teorias sobre como sua própria mente e a dos outros funcionam e como as pessoas são afetadas por suas crenças e sentimentos. Por exemplo, mostra-se um cofre de moedas a uma criança e pergunta-se à criança o que ela imagina que tenha dentro do cofre. A criança seguramente diz: tem moedas. Então você abre o cofre na frente da criança e substitui as moedas por bolinhas de gude. Depois pergunta-lhe novamente o que tem no cofre. A criança diz: bolinha de gude. Em seguida você lhe pergunta o que outra criança responderia. E se ela tiver até 3 anos de idade, ela dirá que a outra criança falaria bolinhas de gude. Se a criança tiver de 4 a 5 anos de idade, ela dirá que a outra falaria que teria moedas dentro do cofrinho, porque ela entende que o comportamento da outra criança será baseada na crença daquela outra criança, apenas de serem incorretas, apesar de serem corretas. Então, o comportamento da criança, ela se baseará nas suas crenças, na sua própria crença. É o egocentrismo.